Fala galera, estamos aqui então olhando essa questão. O paciente tem um SEC de pulmão com PDL1 de 40% e é um estadio clínico 4. Esse paciente começou o tratamento então com pembrolizumab mais quimioterapia e a gente consegue ver pela questão que após 3 ciclos o paciente teve dispneia súbita, pico febril, sendo que a última quimio foi há 10 dias. Esse paciente estava saturando 89%, então tinha uma dessaturação, e esse paciente, frente a esse quadro aí dessa tomografia com esse infiltrado bilateral delimitado, foi solicitada internação na UTI e um parecer da oncologia. Então, na alternativa A, a principal hipótese diagnóstica é pneumonite imunomediada associada ao uso do pembrolizumab pela correlação temporal e o quadro clínico, mas tem diagnósticos diferenciais como processo infeccioso viral, COVID, influenza, infecção bacteriana com pneumonia e até mesmo pneumonite induzida pelo paclitaxel. Na alternativa B, nossa orientação de conduta é coletar um painel viral, incluindo COVID, internar em leitoterapia intensiva com oxigênio, iniciar metilprednisolona endovenoso 2 a 4 mg por dia ou equivalente, além de antibiótico terapia empírica e, se não tiver melhora em 48 horas, considerar imunossupressor como infliximab ou micofenolato mofetil. Fala pessoal, vamos corrigir então a questão número 2 da teórico-prática do TEOC, talvez a questão mais extensa e talvez um pouco mais polêmica em relação ao que foi solicitado. Mas tratava então de uma paciente feminina de 74 anos, ex-tabagista e que tinha um histórico aí já de algumas comorbidades, mas que apresentava um quadro de hematúria macroscópica. Na investigação com o urologista foi identificado então um tumor na bexiga e submetida a uma RTU, que evidenciou então um carcinoma urotelial de alto grau, com invasão da lâmina própria, presença de carcinoma in situ, mas a camada muscular não era infiltrada. A paciente foi avaliada por imagem, sem evidência de doença à distância, reabordagem com uma nova RTU dentro do protocolo e não foi mostrado tumor residual e encaminhado então para a avaliação do oncologista clínico. Então aqui a gente vê que se trata de um carcinoma urotelial de alto grau, de bexiga, não músculo invasiva, e a primeira pergunta é se haveria indicação de tratamento complementar. E sim, há indicação de tratamento complementar, visto se tratar de um tumor T1 de alto grau, com esse componente de carcinoma in situ, então configurando um carcinoma de bexiga não músculo invasivo de alto risco. O tratamento complementar se baseia em BCG intravesical, na dose de 40 ou 80 mg de maneira semanal, por 6 semanas, numa fase de indução, e na sequência um regime de manutenção com a mesma dosagem por 3 semanas seguidas, e sendo um alto risco a gente iria totalizar 3 anos, então realizando nos meses 3, 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Então essa ficou a resposta da pergunta A. Na pergunta 2, então, em relação ao follow-up dessa paciente, uma recidiva da doença músculo-invasiva com doença metástase óssea e pulmonar, um crescimento de creatinina de 48, então, qual seria a proposta de quimioterapia em tratamento sistêmico? E aqui, talvez o dado mais polêmico em relação a isso, que foi pedido esquemas, doses e principalmente os resultados de taxa de resposta, sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Então, para essa pergunta, alencamos então a possibilidade de seguir os moldes do estudo Javelin Bladder 100. Como o paciente era inelegível à platina, o tratamento seria baseado em carboplatina e gemcitabina, seguida de manutenção de avelumab, podendo se associar ainda ao ácido zoledrônico uma vez visto as lesões ósseas. Ali no complemento às pré-medicações, em relação aos dados, a gente até cita aqui os dados do estudo de sobrevida global mediana, sobrevida de progressão e taxa de resposta, mas a gente também entende que foi uma questão um pouco mais caprichosa em relação a esses números. Quando a gente vai para a pergunta número C, levando em consideração as evidências, quais seriam o tratamento de linhas subsequentes. Então, pacientes pós-falha, quimioterapia baseada em platina e imunoterapia, a gente destaca em linhas subsequentes a possibilidade de drogas como infurtumab e vedotin, baseado no estudo EV201, o erdafitinib para alteração de FGFR, baseado no estudo TOR, o sacituzumab e govitecan, baseado no estudo TROPHY-U01, e a possibilidade de quimioterapia e imunoterapia, como por exemplo o paclitaxel. Então essa fica a nossa sugestão de gabarito, uma questão aí um pouco mais extensa e trabalhosa, com alguns detalhes. Diz aí pra gente o que você achou e segue acompanhando aqui para as nossas correções. Fala pessoal, corrigindo então a questão 3 da prova teórico-prática do TEOC desse ano. Então essa questão se tratava de uma paciente de 65 anos com um quadro de uma distensão abdominal e nas imagens mostravam massas pélvicas bilaterais, ascite e carcinomatose extensa. Então um quadro compatível aí com um carcinoma de ovário
localmente avançado. Essa paciente havia sido estadiada por um cirurgião oncológico e foi não sendo possível a citorredução inicial. Então, em relação às perguntas, a pergunta se a paciente poderia ser candidata ainda à cirurgia de citorredução, então sim, há dados disponíveis aí que mostram probabilidade semelhante em pacientes que foram submetidas à quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia de intervalo ou aquelas que fizeram citorredução inicial à quimioterapia adjuvante, então seria ainda uma conduta possível. Em relação aos testes genéticos para essa paciente, a gente sabe da importância da pesquisa de mutação germinativa e somática de BRCA1 e 2, assim como também de avaliações de genes relacionados à deficiência de recombinação homóloga ou testes com pontuação para HRD, como Foundation e o Myriad My Choice. Em relação à conduta, caso a paciente fosse BRCA1 mutada, então, após o tratamento inicial com quimioterapia baseada em platina e citorredução, o ideal seria a gente manter esse paciente o inibidor de PARP, como olaparib, de terapia de manutenção, conforme os dados aí do estudo SOLO 1. Então, essa fica a nossa sugestão de gabarito. Comenta aí embaixo se você acrescentaria algo a mais. Fala pessoal, a questão 4 do TEOC 2023 versava sobre câncer coloretal e oncogenética. Tratava de uma mulher de 41 anos com histórico positivo relevante para câncer coloretal na família e é o diagnóstico de uma variante patogênica germinativa no gene MSH6. Em relação às perguntas. Letra A. As alterações germinativas patogênicas em MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2 constituem a síndrome de Lynch, representando 3% dos cânceres coloretais e com risco de câncer colo em toda a vida bastante elevado. Letra B. Além de um segmento bastante estrito com colonoscopia e também endoscopia, existem outros métodos de profilaxia para câncer coloretal na síndrome de Lynch, como a utilização de AS 600 mg por dia por 2 anos, demonstrando um risco substancial na incidência de câncer coloretal, além da colectomia total. Na letra C, a paciente diagnostica um câncer de cólon direito, estadio 2, operado de forma oncológica. Neste caso, pela ausência da expressão de enzima de reparo pela variante patogênica germinativa, não há indicação de tratamento adjuvante pelo ser um paciente de baixo risco para recidiva. E finalmente, para a letra D, a opção de tratamento sistêmico de primeira linha para esse caso seria pembrolizumab, já que nos dados do estudo Keynote 177, pembrolizumab versus poliquimioterapia corticoide monoclonal teve benefício em termos de sobrevida livre de progressão e taxa de resposta, sem benefício do ponto de vista estatístico para a sobrevida global. Cerca de 25% da população tinha a mutação do RAS, sendo um subgrupo de menor benefício. Porém, se tratando de um subgrupo, não é possível tirar uma conclusão definitiva sobre esse dado. Logo, a nossa opinião é de que para essa alternativa, a melhor resposta seria pembrolizumab. Fala pessoal, corrigindo então a questão número 5 da prova teórico-prática do TEOC desse ano. Então essa questão se tratava de uma paciente de 43 anos que havia percebido um nódulo na mama esquerda que veio com resultado patológico com carcinoma invasivo não especial, um grau histológico 3. Em relação aos seus receptores hormonais eram negativos e também um HER2 score negativo com KI de 40%. Então compatível aí com o padrão triplo negativo. No seu estadiamento sistêmico, a paciente já apresentava doença à distância com nódulos pulmonares e hepáticos confirmados por biópsia, o mesmo padrão. Então uma doença triplo negativa metastática já na sua apresentação. A paciente vinha com funções orgânicas preservadas e uma informação importante, o painel de mutação hereditária não havia variantes patogênicas. E a paciente não apresentava nenhum outro achado. Então é uma questão bem direta em relação à conduta, então imaginando o cenário uma paciente triplo negativa em primeira linha, o que é importante a gente complementar com informação em relação à pesquisa de PDL1 por imunistoquímica na avaliação de anticorpos, podendo ser o 22C3 ou o SP142 dentro das suas. Isso vai estratificar em 3 grupos para responder a nossa pergunta B. Em relação a pacientes com CPS maior ou igual a 10, uma proposta de primeira linha com pembrolizumab e quimioterapia, conforme os dados do estudo Keynote 355. Caso a paciente apresentasse um CPS menor que 10, mas um PDL1 positivo, então a possibilidade de esquema de atezolizumab e nab-paclitaxel, conforme o estudo Impassion 130, essa aprovação ainda presente no Brasil. E caso um PDL1 negativo, aí sim um esquema com quimioterapia somente, baseado em antraciclina ou taxano, com a possibilidade ainda de acrescentar bevacizumab. Em relação à pergunta C, então não há benefício em abordagem da mama nesse cenário de doença metastática, a despeito de uma resposta inicial. Isso já foi avaliado em alguns estudos, mais recentemente no ICOG-ACRIN, apresentado na plenária da ASCO de 2020. Então essa fica a nossa sugestão de resposta para essa questão, uma questão aí bastante direta e objetiva. Comenta aí embaixo se faltou alguma coisa e fique atento aí para as nossas próximas correções. Valeu! Olá pessoal, a questão de hoje trata de um paciente homem, 45 anos, pele clara, sem comorbidades, com melanoma extensivo superficial, cutâneo do dorso, tratado adequadamente no cenário de doença localizada e recidivado em pulmões e fígado. Painel molecular por Raffen e kits selvagens, iniciou primeiramente tratamento com nivolumab e após 3 ciclos, exames de imagem demonstraram um novo nódulo pulmonar, mantendo as lesões hepáticas, sem outra progressão, DHL normal. Alterações de TSH e T4 não estavam presentes outrora, mantendo-se assintomático e bom performance. Letra A. As alterações de TSH-T4 representam hipertireoidismo assintomático, então a recomendação é manejo ambulatorial, seguir a imunoterapia e é recomendado interconsulta com a endocrinologia, de acordo com os guidelines da SBOP de manejo de imunotoxicidades, elaborado em 2021. Letra B. O reestadiamento demonstrava um novo nódulo pulmonar, estabilidade de nódulos hepáticos, sem progressão em outros sítios de DHL normal. Nesse contexto, considerando o quadro clínico, a possibilidade de pseudoprogressão deve ser considerada. A recomendação seria seguir a imunoterapia pelo benefício demonstrado, com confirmação da resposta brevemente. No próprio estudo Checkmate 066, a continuação do nivolumab após progressão também poderia ser feita desde que houvesse benefício e toxicidade aceitável, sendo um outro argumento para a manutenção do tratamento.
Letra C. As opções de tratamento após progressão à primeira linha com anti-PD1 seriam ipilimumab monodroga ou a combinação de nivolumab e ipilimumab. Isso é apresentado nas diretrizes de tratamento da SBOC, publicadas em 2023, em que seriam as principais opções de tratamento na ausência de alteração-alvo, como, por exemplo, BRAF para terapia-alvo. Outras opções consistiriam em regimes à base de quimioterapia, que têm ação nessa doença, porém bastante limitada. Olá pessoal, a correção da questão 7 do TEOC tratava de um paciente masculino de 57 anos em tratamento com FOLFIRINOX para um câncer de pâncreas metastático que evoluiu com dor abdominal de forte intensidade, neuropatia periférica dolorosa, além de ansiedade e constipação intestinal. Para a letra A, tanto as escalas numérica e visual de dor são formas validadas para sua graduação, numérica de forma verbal, escrita ou categórica, e visual com ilustrações que descrevem a dor sentida. Para a letra B, oxaliplatina é responsável pela neuropatia periférica dolorosa, sendo esse o percentual apresentado e persistente até quase metade dos casos. Para a letra C, os inibidores de captação de serotonina e noradrenalina são a primeira opção de escolha, são os chamados inibidores duais, com a duloxetina sendo testada no estudo de fase 3 randomizado, demonstrando bons resultados. Em relação à letra D, tanto fentanil transdérmico quanto buprenorfina transdérmica, chamada restiva, são opções de opioides transdérmicos que podem ser utilizados nesse caso. E finalmente, em relação à letra E, laxativos estimulantes ou irritativos seriam bisacodil e picosulfato. Outros laxativos também poderiam ser usados, mas não se enquadrariam nessa categoria. Fala galera, comentando então a questão 8 de cabeça e pescoço, estamos falando de um paciente do sexo masculino com uma lesão na língua de 4,5 centímetros, com linfonodos endurecidos, que a biópsia confirmou um SEC e o PET não mostrou captação em outro lugar, a não ser na lesão primária e nos linfonodos. Então, SEC de cavidade oral com linfonodo suspeito. Qual que é a proposta de tratamento? Aqui é a abordagem cirúrgica da lesão primária, mais esvaziamento cervical e ipsilateral, por ter um acesso anatômico fácil na cavidade oral e bom desfecho funcional. Em relação aos achados patológicos, qual que é o tratamento complementar? Aqui é a radioterapia adjuvante. Não tem indicação de fazer quimioterapia porque não tem margem comprometida ou extravasamento extracapsular. E após 12 meses, uma nova lesão na base da língua, então na orofaringe, e perguntando qual é a conduta. O ideal aqui é ter uma discussão multidisciplinar em board e se junto com a equipe for definido não ter um prejuízo funcional limitante, uma nova abordagem cirúrgica é uma ótima opção.